Oi, nós somos o grupo 5 e hoje nós vamos falar sobre as Siphonophora, são as pulgas. Dos animais. Quanto à taxonomia, as pulgas pertencem ao filo Arthropoda, à classe Insecta e à ordem Siphonophora. Existem mais de 2.000 espécies no mundo, por isso é importante o estudo de pulgas que são mais relevantes para a medicina e para os sanitaristas. No domicílio humano, nós encontramos as pulgas Pulex irritans, a Knectocephalides canis, a Knectocephalides felix, que são as pulgas de cães e gatos, respectivamente. Também temos os gêneros Xenophila, Nosophilus e Leptospila, que são as pulgas de ratos e camundongos de ambientes urbanos. No peridomicílio, que são a região fora do ambiente domiciliar, que compreende a mais de 100 metros em raio, temos as Tungas penetrans, que são as pulgas do porco mais encontradas em zonas rurais. Eu vou falar um pouco sobre a morfologia. A morfologia. Elas são pequenos organismos que medem de 1 a 3 milímetros de comprimento e as fêmeas elas são um pouco maiores que os machos. Na sua cabeça, ela possui uma cápsula quitinosa e um achatamento lateral. Ela é dividida por um sulco profundo onde tem-se as antenas. Nesse sulco, é chamado de sulco antenal, ele separa as partes frontais e genais da cabeça e a região occipital. As antenas são compostas por escapo, pedicelo e clava. Após o sulco antenal, ela possui um par de olhos simples. Peças bucais são compostas por labroepifaringe, um par de mandíbulas, um par de maxilas com os respectivos palpos maxilares, a hipofaringe e o lábio, com um par de palpos labiais. Os palpos labiais fazem parte da proteção da Siphonophora, e algumas cerdas na cabeça formam os citenídeos. E no tórax também temos algumas cerdas e são chamadas de citenídeo pronotal. A coxa e o fêmur são segmentos longos e robustos. A tíbia e os 5 artículos tarsais se alongam do primeiro ao último par de pernas e terminam em 2 garras. E eles possuem 10 segmentos que formam o abdômen. O ciclo biológico. O ciclo de vida de 4 partes consiste em ovos, larvas, pupas e adultos. Em os ovos são eliminados pela fêmea no ambiente, nos lugares habitados ou frequentados pelos animais de que as pulgas se alimentam, especialmente nos ninhos, sobre o próprio corpo do hospedeiro ou no chão. Os ovos eclodem larvas, o número 2, de 2 a 16 dias, sendo mais rápido no verão que no inverno. Se alimentam de detritos orgânicos no ambiente. O número de instantes lavares varia entre as espécies. As larvas lembram as de moscas, sendo vermiformes e com segmento cefálico pequeno. Ao fim de 1 ou 2 semanas e 2 mudas, a larva do terceiro estágio tece um casulo com a saliva, ao qual adere a poeira, tornando-o imperceptível. A fase pulpal, número 3, desenvolve-se aí durante 7 a 10 dias, mas pode prolongar-se muito nos lugares com inverno rigoroso. Assim, os prazos mínimos e máximos para o desenvolvimento das pulgas variam de 2 semanas até 1 ano. Depois disso, os adultos eclodem das pulpas, o número 4, e procuram seu hospedeiro. Decorridos alguns dias após a saída do inseto adulto do seu estágio pulpal, a fêmea já pode ser fecundada. Realiza-se, então, a cópula, com esta cavalgando o macho. Mas a oviposição fica na dependência da ingestão de sangue pelo inseto, pois, entre as pulgas, o amadurecimento dos folículos ovarianos requer uma refeição sanguínea. Fêmeas fecundadas, impedidas de picar, permanecem meses sem ovipor, mas fazem-no logo após sugar o sangue. Controle. O controle dessas pulgas em ambiente doméstico é feito pelo uso de inseticidas contendo piretroides e carbamatos para as larvas e os indivíduos adultos. O uso de aspirador de pó também é recomendado em todas as frestas e fendas do piso, estofamentos e tapetes para a eliminação dos ovos, pois esses ovos são impermeáveis, então os inseticidas não conseguem agir neles. Cães e gatos devem ser despulizados periodicamente. O processo de despulização consiste em imobilizar o animal sobre uma cuba com água saponosa e pentear o animal do sentido da cauda para a cabeça, deslocando esses ectoparasitas para a cuba. O controle dos reservatórios
é feito por métodos de antirratização, como a limpeza de moradias, o adequado armazenamento dos alimentos, a limpeza de pátios, quintais e terrenos baldios e evitar entulhos. A desratificação, que seria matar esses roedores, ela é ineficaz, pois pode causar a liberação dessas pulgas no ambiente. A Pula excitans é a pulga do homem, mas ela se alimenta também em cães, gatos e em outros animais. Essa espécie vive fora do corpo de seu hospedeiro, procurando apenas para o repasto sanguíneo. A picada em pessoas hipersensíveis forma um halo eritematoso, edema, acompanhado de prurido e de dor. Apesar da picada ser incômoda, essa espécie é um mau vetor da peste e não transmite doenças. A Ctenocephalides canis e Ctenocephalides felis infestam tanto cães como gatos e são encontrados em regiões com temperaturas e umidades mais altas e também em lugares com clima subtropical. A irritação provocada pelas suas picadas é mais severa do que a irritação provocada pela picada da pulga do homem, já que o homem não é um hospedeiro natural da Ctenocephalides. A Xenopsila shelpis é a pulga mais encontrada nos ratos domésticos pelo Brasil todo. O seu desenvolvimento durante o verão pode durar cerca de 1 mês e durante o inverno varia entre 2 a 2 meses e meio. Pode ser encontrada nas regiões tropicais e em algumas áreas temperadas. A sua identificação é importante porque ela é o principal responsável pela transmissão da peste, entre ratos e entre o rato e o homem. A Tunga penetrans é a pulga de areia, ou conhecida também como bicho de pé, e geralmente causa sintomas leves como prurido e, em casos mais graves, pode causar reação inflamatória, dor e prejuízo na marcha, quando tem muito parasita na sola do pé, por exemplo. No Brasil, as taxas de prevalência da tungíase variam de 16% a 55% e geralmente acontece em áreas precárias. Por isso, ela é considerada uma ectoparasitose negligenciada. Das 55 espécies de pulgas existentes no Brasil, quase metade é do gênero Polígenes. Transmitem a peste entre roedores e outros pequenos animais do campo, por isso contribuem para focos residuais da peste em áreas rurais. O fator importante de ser apresentado é que as pulgas têm uma importante relação com a peste, uma doença que foi responsável por milhares de mortes. A peste é uma zoonose de roedores domésticos e silvestres que é transmissível ao homem pela picada da pulga do rato Xenopsila shelpis previamente infectada. A peste chegou no Brasil em Santos em 1899 e eclodiu nos anos seguintes pelo país. Após controlada na cidade, a peste silvestre é responsável pela ocorrência de casos esporádicos pelo Brasil. De 1993 a 1997, o número de casos permaneceu abaixo de 20. Segundo o Ministério da Saúde, a letalidade dessa doença varia de acordo com as circunstâncias, pois quando a vigilância epidemiológica é eficaz, ela é inferior a 10%, mas quando ela é inexistente, sua letalidade é próxima do 100%.